Graça e paz, tudo bem com você? Vamos retornar para nossa leitura, né? Nós estamos no livro de Jó e ontem fiz uma pausa, né? Eu fiz uma breve reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha edificado a sua vida de alguma forma e que você permaneça aqui lendo a palavra do Senhor diariamente junto conosco. Amém? Nós estamos no livro de Jó e o livro de Jó começa com um autor que é desconhecido. Alguns acreditam ser Moisés, outros Jó, Eliú, Salomão, Isaías ou Ezequias, apresentando Jó como íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. É assim que começa o capítulo 1 de Jó. Apresenta sua família e suas riquezas também. Apresenta lá que ele tem 10 filhos, a sua esposa ainda não aparece, mas ele é casado, né? E ele tem muitas riquezas, ele é um homem muito influente ali na sua região, na terra de Uz, né? Como fala lá no comecinho. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E ele vai apresentar esse homem. Ainda no capítulo 1, vemos Satanás colocando em dúvida o caráter de Jó, quando Deus o apresenta a Satanás, né? O próprio Deus fala de Jó para Satanás. E Jó passa por muita destruição e perde tudo que ele tem com a permissão de Deus. Deus permite, porém ele coloca ali coloca um limite ali, né? No versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Deus põe um limite ali, na onde Satanás pode tocar. E aí acontecem 4 devastações com eles: saqueadores, tempestades, grupo invasor e um possível tornado. E aí Jó perde os seus filhos, tudo que ele tem, e aí acontece toda essa destruição na vida desse homem. Lá no versículo 21, deixa eu ver se é no 21 mesmo. Isso mesmo, no 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí lá no capítulo 2, né, nós vemos aí novamente, né, Jó passando por muitas coisas, porque novamente o Senhor fala de Jó para Satanás. E aí Deus acrescenta ainda mais uma característica aí a esse homem, né? Ele fala: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Então olha só, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, ainda com tudo que você tocou nele, ele ainda se mantém íntegro, embora você me incitasse contra ele. E aí Satanás fala pra ele que ele só tá desse jeito porque Deus não deixou ele tocar nele, enfim. E aí no versículo 6, capítulo 2, o Senhor diz a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. E aí Deus estabelece novamente um limite para Satanás: você pode tocar até ali. Passar daquele limite você não pode. E aí Deus dá um limite novamente. Ou seja, Deus permite Jó passar por isso, porém com um limite, né? E assim é na nossa vida, né? Deus permite certas situações até ali, né? E até ali pode, e dali pra frente não toque nele. É mais ou menos isso nos nossos dias, né? E aí, 3 amigos de Jó vão visitá-lo e passam 7 dias e 7 noites com ele, chorando ali em silêncio, se lamentando, porque eles mal reconhecem, né, aquele homem. Aquele homem tão, acho que talvez ali classificado como um homem de posição superior, e eles mal reconhecem de tão ferido que ele está, de tão doente que ele se encontra e sem nada, né? E esses homens ficam em silêncio, como eu disse aqui, era um costume da época. Quem estava passando pelo sofrimento tinha que falar pela primeira vez. Então os amigos estão cumprindo meio que um ritual, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa que eles tinham o jeito já de fazer, né? Eu perdi a palavra aqui. Mas eles já faziam dessa forma, né? Como se fosse um cerimonial, né? Algo desse tipo. Quem tinha que falar era Jó, no caso, porque ele estava sofrendo. Então os amigos ficando em silêncio, eles estavam respeitando aquela, digamos que regra ali que tinha naquela época. E aí, no capítulo 3, Jó inicia a sua queixa. E aí Jó começa a colocar para fora aquilo que está doendo nele. Então pense só, ele perdeu 10 filhos no mesmo dia, ele perdeu toda a sua riqueza, ele teve feridas no seu corpo, febre. Eu já falei aqui diversas coisas que não falam abertamente, mas vão falar lá pra frente no livro de Jó. E esse homem tá sofrendo demais, e mesmo assim ele continua acreditando que o Senhor é Deus e que tá tudo certo, que é a mão de Deus agindo na vida dele. Então no capítulo 3, Jó inicia sua queixa. No 4, ele faz que um dos amigos vai falar. No 6, Jó responde. No 8, Bildade fala, que é o outro amigo de Jó. No 9, Jó responde. No 11, o outro amigo vai falar, são 3 amigos. Bildade, ele faz e Zofar. E aí ele vai falar.
E no 12 Jó responde. E aí chegamos no capítulo 15, que é onde nós estamos hoje, onde se inicia o segundo diálogo. Então eles vão ter uma segunda conversa. E aí ele vai falar pela segunda vez, que é esse amigo de Jó. Jó acabou de falar e ele vai responder. Como eu falei pra vocês, a gente vai vendo esse debate aqui deles por um período ainda de tempo. E aí, eu vou ler com vocês aqui do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou ler primeiramente e depois a gente vai falando aqui alguns apontamentos pra gente aprender mais sobre esse livro tão impactante que é o livro de Jó. Amém? Então, Jó 15, capítulo 15, versículos do 1 ao 16. Então ele o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunhos contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Antigamente, a experiência que acompanhava a idade era considerada uma fonte de sabedoria. Então, os mais velhos, os anciãos, eram uma fonte de sabedoria. Mas nós vemos lá no discurso de Jó, no capítulo 14, versículo 1, que Jó fala um pouquinho sobre isso, né? O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então, ele fala aqui sobre a mortalidade, ou seja, a sabedoria está em Deus e não no homem, né? Óbvio, pessoas mais velhas sabem muitas coisas, mas se a gente não buscar a sabedoria de Deus, não adianta buscar dos mais velhos, porque eles não vão saber nos orientar da maneira que Deus agiria. Então, fica um pouco discrepante aí, né? E aí, lá no capítulo 15, versículo 11. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que você deixa que tais palavras saiam da sua boca? Aqui nós vemos um amigo repreendendo Jó, como se Jó estivesse falando só besteiras. 14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Aqui, nesses versículos aqui que ele fala que Deus não confia nos seus santos, dá a ideia de que a perfeição aos olhos de Deus é inatingível aos seres humanos. Então, como se a gente não tivesse essa ideia de perfeição, se a gente não conseguisse alcançar essa ideia de perfeição. E aí nós vemos lá entre os versículos 1 e 3, o discurso de Elifaz começa cheio de acusações, como o outro discurso já foi. Ele diz que Jó tem falado palavras vãs e compara suas palavras ao vento. Diz que as suas palavras são inúteis e não ajudam ninguém. Ele continua afirmando que Jó está sofrendo porque pecou, e nós sabemos que não foi isso. Entre os versículos 4 e 6, segundo Elifaz, Jó é arrogante e acha que sabe mais do que os outros. Que ele fala aí em algum lugar, né? A sua própria boca condena e não eu. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, como se Jó tivesse pecado. E Jó não pecou, né? Ele apresenta Deus como um juiz implacável, que pune os pecadores e recompensa os justos. Mas quem somos nós para dizer isso, né? Deus, claro que ele faz isso, porém, não cabe a nós esse julgamento, né? Esse julgamento vem da parte do Senhor, não nosso. Quem somos nós para dizer o que Deus vai fazer, né? Somos tão pequenos diante da grandeza desse Deus. Ele também repreende Jó por sua suposta impiedade. Ele acredita que as palavras de Jó são uma indicação do seu pecado e que ele está sendo punido por suas transgressões. Ele argumenta que as palavras de Jó são a causa da sua própria condenação. Então, como se Jó tivesse pecado, feito algo errado perante o Senhor. Ele se irrita com a suposta sabedoria de Jó. Lá naquele versículo 7, ele fala: será que você foi o primeiro homem que nasceu? Por acaso foi formado antes dos montes? Você ouviu o conselho secreto de Deus? Então ele se irrita aí com a suposta sabedoria de Jó. E o acusa de desrespeito aos mais velhos. Como se ele estivesse desafiando a autoridade dos anciãos, que para eles, naquela época, era uma autoridade, né, suprema de sabedoria. E eles tinham a sabedoria, né? Ele acredita que as emoções de Jó estão fora de controle e que ele está se rebelando contra Deus. Ele sugere que, ao expressar a sua raiva e desespero, Jó está sendo irracional e não está reconhecendo a sabedoria e a autoridade de Deus. Gente, quem não ficaria com as suas emoções descontroladas passando por tudo isso? Vamos falar a verdade. Jó foi até um homem muito paciente, né? Ele foi ali firme, fiel, constante,
Mas quem não ficaria abalado com tudo que aconteceu? Como a gente já falou aqui, imagina você pensar em um filho doente já dói. Imagina ele perder os 10 filhos morrerem no mesmo dia. Gente, isso é algo emocional que mexe com qualquer pessoa, né? Então não tem como. É natural, ao passarmos por uma dor intensa, que é o caso de Jó, expressarmos nossas emoções. Como eu disse aqui anteriormente, os relatos de Jó, ele tá ali rasgando o coração. A história de Jó nos mostra que é possível expressar emoções como raiva e desespero, e ainda manter a fé em Deus. Todos temos dias maus. O que não podemos é parar de crer que Deus está no controle, aconteça o que acontecer. Lá no finalzinho, entre os versículos 14 e 16, ele argumenta que ninguém pode ser puro ou justo diante de Deus. Continua dizendo que Jó não pode se considerar justo, pois o pecado o cerca. Ele continua insistindo ali, porque Jó fala que ele tem até uma parte que a gente leu antes, né, anteriormente aí nos versículos. Se eu fiz alguma coisa errada, me mostra. Se eu cometi alguma transgressão, me fala. Ele fala isso, né? Porque ele acredita que ele não fez nada de errado, né? E conforme nós vimos aqui anteriormente, ele realmente não tinha feito nada de errado. Jó reconhece que a humanidade é imperfeita e propensa ao pecado. Mas ainda assim é capaz de buscar a justiça e a retidão. Ainda que seja difícil e dolorosa. É possível. Ainda que você não acredite, é possível. Jó reconhece que a bondade e a justiça não são garantias de que alguém não sofrerá ou passará por dificuldades. Ou seja, nós vemos aqui anteriormente, em versículos, em que Jó fala abertamente que ele sabe que é a mão de Deus que está trabalhando, né? Ele sabe que é o próprio Deus o testando, vamos dizer assim, né? Precisamos buscar diariamente pelo perdão do Senhor e crer que Ele está no controle de tudo, até nos dias maus. Não sentimos dor apenas quando pecamos. Deus pode estar nos ensinando. Isso aqui eu tenho falado com vocês diariamente aqui nas nossas leituras, né? Às vezes, da forma mais fácil, a gente não conseguiria compreender os planos de Deus. E Ele tem que nos mostrar da forma mais difícil, mais dolorosa. E amém, vamos passar por isso e vai dar tudo certo. Que a gente não pode perder essa certeza, que Deus está no controle. E Deus está no controle, ainda nos dias difíceis, ainda nos dias maus. Que você possa ter um dia, uma manhã ou uma noite abençoada em nome de Jesus, e que amanhã possamos estar aqui novamente para compartilhar mais uma parte da palavra do Senhor. Amanhã nós continuamos aqui no capítulo 15 e vamos aí vendo esse restante da fala de Elifaz, esse amigo de Jó, e vamos aprendendo aqui conforme formos lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo em nome de Jesus.